Hoje, a gente vai voltar para um dos lugares mais icônicos da história, que são as praias da Normandia. Só que a gente vai olhar para esse lugar sagrado de um jeito bem diferente. Imaginem só, um lugar onde o destino do mundo foi praticamente decidido, um lugar que se tornou sagrado pela coragem, pelo sacrifício e que agora está sendo lentamente apagado do mapa. Pois é, isso não é uma hipótese, não. É a pura realidade. Uma batalha silenciosa, implacável, está acontecendo agora. E o inimigo dessa vez? A própria natureza. Enquanto o mundo todo comemora os 80 anos do desembarque dos aliados, tem uma nova invasão acontecendo. Uma invasão bem mais lenta, é verdade, mas igualmente poderosa. E ela ameaça engolir essa história toda. Para a gente entender o que está em jogo, a gente precisa voltar no tempo. Porque a Normandia não é só uma faixa de areia, né? É o palco da maior operação anfíbia que o mundo já viu. A Operação Overlord. Esse era o nome do grande plano, sabe? A ideia era criar uma nova frente de batalha na Europa Ocidental e o dia D, que também era chamado de Operação Netuno, foi só o comecinho, a ponta de lança de toda essa ofensiva gigantesca. Olha esse número, é aqui que a gente entende a escala humana da coisa. Mais de 156 mil soldados aliados desembarcando só no primeiro dia. É um número que, sinceramente, impressiona e dá uma dimensão do que estava em jogo ali. E essa invasão toda não aconteceu num lugar só. Ela foi espalhada por uma faixa de 80 quilômetros de costa, dividida em 5 setores. Cada uma dessas praias ganhou um codinome e foi designada para forças específicas dos aliados. Isso mostra bem a cooperação internacional por trás de tudo. E aqui a gente vê como o plano era complexo. Não foi só chegar e atacar de frente. De jeito nenhum. Foi uma verdadeira sinfonia de operações. Tinha de tudo. Desde uma operação gigantesca só para enganar os alemães, a Bodyguard, até paraquedistas saltando no meio da escuridão. Tudo isso culminando no desembarque, bem na hora que o dia estava nascendo. Ok, agora a gente chega no ponto central. Como é que o campo de batalha de 1944 se compara com a luta de hoje? A resposta, olha, é uma transformação chocante. Essa comparação aqui é o coração de tudo. Pensa bem, em 44, o inimigo era o exército nazista. O conflito foi rápido, violento. Hoje o inimigo é o aumento do nível do mar. E as forças de ataque são a erosão, as marés, as tempestades. É uma batalha lenta, sabe? Implacável, que já dura décadas. E os sinais disso estão por toda parte. Aqueles bunkers alemães, sabe, que aguentaram bombas e mais bombas, hoje estão caindo no mar. Penhascos famosos desmoronando. A geografia do lugar, a mesma geografia que definiu a batalha, está sendo completamente redesenhada. Essa frase do geógrafo Regis Lemary é muito forte. Ela resume bem o que está se perdendo. Porque quando o lugar físico desaparece, a nossa conexão direta com o passado fica mais fraca. A história vira algo que a gente interpreta, em vez de um lugar que a gente pode visitar, sentir. Então, diante de uma força tão poderosa, o que está sendo feito? Vamos dar uma olhada nos esforços para tentar preservar o que ainda resta dessa herança histórica. Olha, a luta é bem difícil. As autoridades locais muitas vezes não têm grana, não têm poder para agir. E as soluções que aparecem, tipo construir um muro aqui, acabam só empurrando o problema para o vizinho. O que falta mesmo é um plano único, coordenado para a costa inteira. Dá para sentir a frustração na fala do prefeito Charles de Valavielle. Ele é diretor do Museu da Praia de Utah e ele vê a história da própria família e do mundo todo sendo ameaçada e se sente de mãos atadas. É uma sensação de impotência. Um bom exemplo disso é o que está acontecendo em Point du Hoc, aquele lugar onde os Rangers americanos escalaram os penhascos debaixo de fogo. A estratégia lá nem é mais defender o lugar, é o que eles chamam de recuo gerenciado, ou seja, eles estabilizam o que dá, monitoram o que é inevitável que caia e afastam os caminhos para os visitantes ficarem seguros. Então, qual é o futuro desses lugares históricos? O que acontece quando os monumentos da nossa história são literalmente levados pelo mar? A cada ano, o nível do mar sobe alguns milímetros. Parece quase nada, né? Mas é uma mudança que não para. E com o passar do tempo, o impacto disso é catastrófico. E aí vem a previsão alarmante do geógrafo Regis Lemary de novo. Nesse ritmo, em apenas 10 anos, a paisagem costeira pode ser completamente outra. Basicamente, a gente está chegando no fim das praias do dia D, como a gente sempre conheceu. E é por isso que é fundamental a gente lembrar do custo humano daquela batalha. Milhares de pessoas morreram para garantir aquelas praias.
Então perder esses lugares não é só perder um pedaço de terra, é perder um memorial vivo, uma homenagem a todos que lutaram e morreram ali. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta bem profunda e sem resposta fácil. Se a praia de Omaha, por exemplo, deixar de existir, como é que as próximas gerações vão entender o tamanho do sacrifício que aconteceu ali? Como é que a gente mantém a memória viva quando o monumento físico dela desaparece? E no fim das contas, talvez a resposta seja essa mesmo. É um lembrete bem humilde de que, com toda a nossa história, toda a nossa tecnologia, no final, a natureza sempre dá a última palavra. É uma força contra a qual não existe vitória. O que existe é adaptação e, no fim, aceitação.